Agora, nós vamos iniciar os bracinhos do nosso boneco. Então, vou fazer o meu anel mágico e vamos colocar 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar meu anel. Agora, vamos trabalhar um aumento em cada pontinho de base. Então, aqui no primeiro pontinho, eu já faço um aumento. No próximo, novamente. E vamos fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos no nosso trabalho. Aqui. Dá uma ajustadinha no meu anel. Vou colocar meu marcador, primeira carreira de aumentos finalizada. Agora, nessa próxima carreira, será um ponto e um aumento. Então, 1 e um aumento por toda a carreira, tá? Um ponto baixo e um aumento. Aqui no finalzinho, é o último aumento. Agora, aqui na próxima carreira, nós faremos 2 pontos baixos e um aumento. Então, serão 2 pontinhos e um aumento por toda a carreira. Dando uma aceleradinha para encurtar um pouco o vídeo. Cheguei aqui no final. Vou fazer meu último aumento. Prontinho. Agora, será ponto sobre ponto, tá? Por toda essa carreira, já vai fazer pontinho sobre cada pontinho de base. Então, aqui, chegando no final. Aqui. Na próxima, novamente, tá? Então, serão 2 carreiras, ponto sobre ponto. 2 carreiras fixas. Prontinho. Aqui. Tirar esse excesso. Nessa próxima, nós vamos começar com as diminuições. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 e 5 diminuições, tá? Seguidas, bem no início da carreira. 5 diminuições. Agora, nós seguimos fazendo ponto sobre ponto, até o final da carreira. Aqui. Finalizei essa carreira. Agora, nós faremos ponto sobre ponto. Então, aqui, ó. Então, agora serão 5 carreiras, ponto sobre ponto, tá, gente? Então, eu vou fazendo aqui as minhas. E daí, eu volto pra finalizar com vocês. Então, tô aqui na minha última carreirinha fixa, de ponto sobre ponto. Vou cortar minha linha. Finalizar com um nozinho. E a parte de baixo do nosso bracinho já tá finalizada. Aqui, ó, 5 carreiras, tá?
Agora, nós vamos iniciar a nossa manguinha, tá? Então, eu vou centralizar aqui, que é a frente do bracinho, tá? Eu vou introduzir a minha agulha na parte de trás. Então, aqui atrás eu coloco a minha agulha. Deixa eu dar a laçadinha na linha antes. Aqui. Vou pegar a cor branca, que foi a cor que nós iniciamos a camisetinha. Aqui, peguei a linha, fiz 2 correntinhas. E vamos trabalhar ponto sobre ponto por essa carreira com a linha branca. Aqui, cheguei ao final, colocar o nosso marcador. Opa, agora nós vamos pegar a linha marrom, vou dar meu nozinho. A manguinha será feita da mesma forma que a gente fez a camisetinha, tá? As trocas de cores. Então, aqui eu já coloco minha agulha no próximo ponto, pego a cor marrom, vamos dar aquela ajustadinha pra ficar apertadinho. E nessa próxima carreira, eu vou trabalhar ponto sobre ponto com a linha marrom. Então, aqui até o final dela, vai ser pontinho sobre cada pontinho. Chegamos no final. Vamos ajustar. Agora, a gente pega a linha amêndoa. Vamos dar a laçadinha. Volto minha agulha aqui no último pontinho. No próximo, eu entro e já pego a nova cor. Vou colocar o nozinho pra trás, aqui. Novamente, essa carreira será ponto sobre ponto, tá, gente? Então, vamos fazer ponto sobre ponto agora com a cor amêndoa, né? Que é o begezinho que a gente tá usando. Aqui. Chegando aqui no final dessa carreira, vou fazer o último ponto, volto meu marcador. Agora, a próxima, nós vamos seguir a sequência. Então, eu vou pegar a linha branca e já vou trabalhar com ela na próxima carreira. Dá uma ajustadinha aqui na última. E novamente, tá? Ponto sobre ponto com a linha branca. Dá uma aceleradinha. Aqui meu último pontinho. Agora, nós já podemos arrematar a linha branca, tá? Então, vou dar uma ajustadinha. Vamos cortar aqui o nosso branquinho. No próximo ponto, eu coloco minha agulha e faço um nozinho, tá? Será feito da mesma forma da camisetinha. Deixa eu já tirar esse excesso. Então, aqui eu coloco a agulha no último ponto. Vou puxar a linha marrom. E vou trabalhar nessa carreira ponto sobre ponto com a linha marrom, tá? Então, até o final da carreira,
será da mesma forma. Aqui seguimos. Aqui. Cheguei no final dessa carreira. Agora, nós também já podemos arrematar a linha marrom, tá? Então, o arremate nós faremos da mesma forma. Fazer um nozinho no próximo ponto. Aqui, prontinho. Coloco minha agulha no meio do último pontinho. E agora já volto a trabalhar com a nossa cor bege. Então, novamente, mais uma carreira ponto sobre ponto. Vamos seguindo aqui até o final. Aqui vou fazer meu último pontinho. Aqui tá a nossa frente, tá? Do bracinho. E a gente centralizou os engatezinhos tudo ali atrás, que vai ficar na parte do sovaquinho, tá? Então, aqui a gente vai deixar um pedaço pra já fazer a costura do braço no boneco. Vou puxar minha linha. Vamos preencher. Pegar minha manta acrílica. Deixar o bracinho cheinho também. Já ajeitando. Aqui, prontinho. Temos os dois bracinhos prontos. Agora, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Coloco a linha. Eu vou colocando pelo lado de fora, pela primeira alcinha, ó. Focar aqui, ó. Vou entrando na primeira alcinha de todos os nossos pontos. Aqui até o final da carreira. Agora eu puxo um pouquinho, não fecho totalmente, tá, gente? Isso é só pra dar uma ajustadinha, pra costura não ficar muito larga em cima. Então, aqui fiz com os dois. Agora eu vou pegar o meu boneco. Aqui nós vamos costurar. Então, aqui com a minha agulha. Aqui, ó, deixamos um espacinho, né? Então, agora a gente vai unir um lado com o outro, pra facilitar na hora da costura. Aqui, ó, prontinho. Agora, eu direciono aqui bem rente a segunda carreira de cima pra baixo da corzinha bege. E eu vou colocar a nossa agulha. A costura também não tem segredo. Vamos costurar o nosso bracinho aqui bem centralizado na lateral. Agora, o próximo. O outro lado, vamos fazer da mesma forma. Então, aqui nós vamos seguindo igual do outro lado. Vou dar uma aceleradinha aqui pra gente não ficar tanto tempo na costura. Aqui, finalizando esse bracinho. No último ponto da minha costura, eu vou colocar minha agulha aqui debaixo do bracinho, ó. E eu vou sair num ponto aqui atrás. Eu fiz da mesma forma com outro bracinho, tá? A gente sai dentro do mesmo ponto, porque daí
esses pedaços de fios que sobram da costura, a gente consegue dar o nosso arremate aqui nas costinhas do boneco. Então, aqui eu vou dar 2 laçadinhas. Aqui, vou dar mais uma. Prontinho. Agora, eu vou cortar o excesso da linha. Vou pegar minha agulha, ó, coloco aqui do ladinho e puxo o meu arrematezinho pra dentro do boneco. Prontinho. Agora, nós vamos fazer a alcinha dos shorts, tá? Então, eu vou pegar aqui minha linha laranja. Vou laçar na minha agulha e vamos fazer uma sequência de 28 correntinhas, tá? Aqui rapidinho. Vamos arrematar. E vamos fazer mais uma. Então, serão 2 cordinhas com 28 correntinhas, tá? Aqui. Prontinho. Arrematei minha linha. Agora, pra gente colocar aqui é super fácil. Então, a gente centraliza aqui atrás. Vou pegar aqui esse fiozinho que eu deixei a mais. Aqui no cantinho dos shorts, a gente puxa esse fiozinho. E com a própria linha, a gente dá 2 nozinhos, tá? Pra gente prender bem. Então, aqui dei 2 nozinhos. Que esse daqui vai cruzar pra cá. Vamos pegar a outra. A gente coloca na outra lateralzinha. Vamos amarrar da mesma forma. Prontinho. Aqui atrás, a gente já fixou. Agora, na frente, o Chaves usa os dois para um lado só. Então, a gente vai pegar a alcinha de trás. Vamos amarrar aqui. Ó, tá vendo? Dá uma cruzadinha atrás. A gente coloca aqui nessa lateral. Fixamos da mesma forma. O outro, a gente passa pelo mesmo ombrinho, só que a gente fixa do outro lado. Aqui, vou dar meu nozinho, prontinho. Então, agora a gente corta esses excessos. Aqui. E a gente puxa pra dentro do nosso trabalho. Aqui. Eu gosto de colocar uma gotinha de cola de tecido em cima dos nozinhos, tá? Isso ajuda a fixar os nossos arremates. Prontinho, nossas alcinhas finalizadas. Agora, nós vamos iniciar o gorro do Chaves. Então, eu vou fazer o meu círculo mágico. Vou colocar 6 pontinhos baixos no meu círculo mágico. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechar o meu círculo. Agora, nós faremos 6 aumentos. Então, aqui a gente vai fazer um aumento para cada pontinho de base. E vamos ficar com 12 pontos, tá? No nosso gorrinho. Três, 4, 5, 6 aumentos.
Vamos colocar o marcador de pontos. Próxima carreira será 1 ponto e 1 aumento. Então, eu vou dar uma aceleradinha. Tô aqui no final, a carreira toda de 1 ponto e 1 aumento, tá? Não tem segredo. Aqui, meu último aumento. Próxima carreira será 2 pontos e 1 aumento. Então, aqui 2 pontos e 1 aumento. 1, 2 e 1 aumento. Até o final, tá? Então, aqui já vou finalizar rapidinho. Aqui. Deixa eu cortar esse excesso aqui. A próxima carreira será 3 pontos baixos e 1 aumento. Então, vai ser a carreira toda 3 pontinhos e 1 aumento. Bom, gente, agora nós vamos trabalhar nossas carreiras de aumento para definir o tamanho do nosso gorro. Então, eu tô aqui na carreira de 3 pontinhos e 1 aumento, e a gente vai fazer até 9 pontos e 1 aumento, tá? Então, eu volto aqui para finalizar com vocês. Cheguei aqui. Agora, a gente finaliza aqui a minha última carreira de aumentos. E assim ficou. A gente vai seguindo a sequência de aumento em cada carreira, tá? Chegamos até 9 pontos e 1 aumento. E agora, a gente vai trabalhar as nossas carreiras de pontos fixos. Então, vou voltar aqui minha agulha. E agora, vai ser ponto sobre ponto, tá? Sem nenhum aumento. Vamos trabalhar ponto sobre ponto por um total de 12 carreiras, tá? Aqui já vou finalizar a minha última carreira fixa com vocês. Aqui fazer meu último pontinho com vocês. Nosso gorrinho está assim. Vamos fazer agora a abinha da frente. Então, a gente continua trabalhando um ponto baixo, tá? Só que nós vamos fazer 19 pontos aqui na frente do nosso gorrinho. Então, eu vou seguir fazendo meus pontinhos. Aqui. Vou medir aqui no nosso boneco, bem certinho. Agora, eu volto minha agulha aqui. Vou fazer uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar em carreiras de vai e vem. Então, eu volto fazendo ponto baixo até o meu primeiro pontinho. Então, eu vou voltar. Aqui, sigo ponto sobre ponto. Cheguei no primeiro pontinho, faço uma correntinha e volto novamente trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui até o final, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Para deixar as pontinhas mais redondinhas, eu vou pular esse próximo pontinho, ó, e já faço o meu ponto baixo no outro, tá vendo? Assim, eu fiz uma diminuição aqui na pontinha. Então, eu vou seguindo aqui, ponto sobre ponto. E aqui no último eu faço da mesma forma. Eu vou pular esse daqui e coloco minha agulha já no último pontinho. Vou arrematar a minha linha. Aqui, agora eu vou fazer um nó. E a gente finaliza a aba da frente. Assim ficou. Agora, nós vamos fazer a abinha da lateral.
Então, eu vou dar uma laçadinha aqui na minha linha, aqui pelo ladinho, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, e no terceiro ponto, eu vou colocar a minha linha. Aqui eu subo 2 correntinhas, e eu vou trabalhando ponto baixo. Então, nós vamos fazer 14 pontos baixos, tá? Que será a abinha lateral do nosso gorrinho. Então, eu vou fazer aqui meus 14 pontos baixos, e nós vamos trabalhar com carreiras de vai e vem. Então, será praticamente da mesma forma da abinha da frente. Fiz uma correntinha, volto trabalhando ponto sobre ponto. Então, nós vamos trabalhar ao todo 11 carreiras de vai e volta, tá? Contando com a primeira. Então, vai ser ponto sobre ponto por 11 carreiras. Aqui, último pontinho. Subi uma correntinha. Vamos seguindo. Dá uma aceleradinha aqui. Aqui. Vou finalizar aqui minha última carreirinha fixa. E aqui nós fizemos 11 carreiras fixas, tá vendo? Agora, eu vou virar meu trabalho, faço uma correntinha e vou fazer a minha primeira carreira de diminuição. Então, aqui eu faço uma diminuição e sigo ponto sobre ponto. Nessas carreiras, nós vamos fazer realmente uma diminuição, tá? No começo e no final dela, não vamos pular um pontinho, como a gente fez na abinha da frente. Então, aqui, a minha diminuição. Faço uma correntinha, faço novamente uma diminuição. Aqui, ponto sobre ponto. Aqui, agora, faço uma diminuição aqui. Opa. Aqui. Faço uma diminuição, uma correntinha, viro o trabalho. Novamente, uma diminuição. Ponto sobre ponto. Aqui. E farei a diminuição. Então, tá vendo, ó? Já ficou bem redondinho. Então, serão 11 pontos fixos, tá? E 3 carreiras com diminuições, no início e no final da carreira. Vamos arrematar. Aqui a gente dá o nosso nozinho para finalização. Prontinho. Aqui mais um nozinho. Aqui terminamos a nossa abinha lateral, com as pontinhas mais arredondadas. Agora, para fazer do outro lado, nós vamos pular aqui os 2 pontos e vamos contar mais 14 pontos. Aqui, e a gente coloca a agulha aqui e iniciamos a nossa abinha da mesma forma, tá? Aqui, ó. Terminei o outro ladinho também. Aqui. Então, assim ficou o nosso gorrinho. Deixa eu já cortar esses excessos de linha aqui de dentro. Agora, a gente vai fazer a última carreira pra gente finalizar o nosso gorro. Eu gosto de fazer essa última carreira de ponto baixo pra dar um acabamento mais bonitinho, tá? Então, aqui lacei a minha linha. Aqui atrás do gorrinho eu vou colocar a minha linha, faço 2 correntinhas e vou seguir trabalhando ponto sobre ponto. Pontinho baixo mesmo, tá? Por toda a lateral do nosso gorrinho. Então, eu vou fazer aqui bem rapidinho. Aqui, ó, como tá ficando, tá vendo? O acabamentozinho fica mais bonitinho. Então, a gente vai seguir
até lá atrás novamente. Último pontinho, entro aqui nas duas correntinhas. Aqui a gente deixa um pedaço de linha generoso, para já conseguirmos costurar o gorrinho. Aqui, vou puxar essa linha. A gente já corta, dá uma ajeitadinha antes. Assim tá o nosso gorrinho, ó. Então, a gente já vai cortar essas sobras de linha que ficaram. Aqui, prontinho. Pegamos o nosso bonequinho. Vou pegar o meu gorro, minha agulha de tapeçaria e vamos costurar o gorrinho. Vamos ajeitar ele bem certinho aqui no nosso boneco. Então, você puxa ele bem pra baixo, pra ele encaixar bem na cabecinha, tá? Não ficar frouxinho na parte de cima do coco da cabeça. Aqui. Prontinho. Agora, a gente começa a costurar pela parte de trás. Então, eu coloco minha agulha aqui. E vou costurando pelaquela última carreira que a gente fez de acabamento. Então, a gente vai fazendo a costura. Aqui na lateral, a gente só costura essa partezinha, tá? As abinhas pra ficarem soltinhas. Aqui. Acelerei rapidinho pra vocês, porque não tem muito segredo a costura. Então, vamos fazer o nosso nozinho de finalização. Pra esse gorro ficar bem firminho. Eu gosto de dar 2 nozinhos. Aqui. Coloco a agulha dentro da cabecinha. Aqui, ó. E arremato aqui no meio. E prontinho. Nosso gorrinho já tá bem costuradinho, ó. Tá tudo bem bonitinho, tem que estar bem firminho também, sem a costura aparecer. Agora, nós vamos fazer o narizinho, tá? Então, eu vou pegar um pedaço da cor crua, novamente, coloco na agulha. Aqui, a gente deixou aquele espacinho entre os olhinhos, tá? Então, a gente vai centralizar bem no meio. 2 carreiras abaixo, a gente coloca a nossa agulha. Tá vendo, ó? Bem centralizadinho. Peguei 2 pontinhos, tá? Ali embaixo. Então, agora, nós vamos passando a linha aqui pelos mesmos pontos, até fazer um voluminho. Eu passei aqui 14 vezes, tá, gente? Pra facilitar, ou de repente ajudar vocês. Aqui, ó, já vai dando uma ajeitadinha, pra ir ficando mais arredondado. Aqui. Prontinho. Tá vendo? Com um alto relevinho aqui. Agora, a gente pega a linha que sobrou com a linha que a gente deixou. Nós vamos dar 2 nozinhos bem aqui do ladinho do nariz. Então, a gente dá uma primeira laçadinha. Opa. Aqui, a segunda.
Deixar esse nozinho firminho. Prontinho, agora a gente vai cortar, tá vendo, ó, bem aqui na lateral. Então, a gente vai agora tirar esse excesso. E vamos aqui, ó, vamos colocar a agulha aqui do ladinho do roxinho. A gente sai ali, ó, bem próximo, no mesmo ponto, e puxa o nozinho junto com o restante da linha pra dentro, ó. Aqui, tá vendo? Assim, a gente esconde o nozinho e fica bem firme. O narizinho tá pronto. Agora, a gente vai fazer a boquinha e a sobrancelha. Então, eu vou tentar fazer devagar pra vocês conseguirem ver os pontinhos que eu tô entrando, tá vendo, ó? Então, normalmente, eu centralizo a boquinha com o nariz pra ficar no meio do rostinho. Sempre deixo um pouco de linha aqui no início, porque eu gosto de arrematar usando essa mesma linha, tá? Então, aqui eu vou puxar já pra fazer a sobrancelha. Deixo ali a boquinha mais frouxinha, ó. Ó, vocês conseguem observar o pontinho que eu vou entrar pra fazer o desenho da sobrancelha, tá? Aqui. Sai ali 2 acima do olhinho. Vou vendo o formatinho que vai ficando. E aí, eu vou sair lá naquele pontinho que eu iniciei. Aqui, ó, tá vendo? Assim ficou a sobrancelha. Eu saí aqui no mesmo pontinho pra mim fazer o arremate juntinho. Então, aqui eu vou cortar o excesso. Vou dar 2 nozinhos também. Deixar a boca um pouquinho frouxinha, tá? Pra ela não perder esse formato do sorriso. Aqui, cortei. Não corta muito curtinho, tá, gente? Esse acabamento, porque senão pode ser que saia, que fique saindo do rostinho do boneco. Então, mais longuinho, ele vai entrar bem e se misturar lá com o enchimento. Aí, dá pra você colocar um pinguinho de cola aqui, de tecido na boquinha, pra ela firmar no sorrisinho. E terminamos o nosso Chaves. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, me sigam no canal. O resto da turma já tá sendo trabalhada. E é isso. Beijinhos.